O Zoom grava, né, meu querido? Eu uso outro software para gravar aqui. É, a gente é velho, a gente esquece. Deixa eu fechar essa janelinha. Uhum, Deixa eu fazer um backup aqui. Boa. Primeira coisa que eu queria saber, tipo assim, é só para falar qual que é o objetivo. Nosso objetivo é bater um papo mesmo, tranquilo. Nosso intuito, uhum, a gente sempre está em melhoria, pelo que eu já vi. Você é um aluno que já tem um tempo com a gente, pelas apostilas, né? uhum, E a gente está sempre querendo evoluir, então a gente precisa ouvir vocês, né? Entender você. uhum, E além disso, também saber como que foi a sua experiência, né? Com a Brava uhum, Concurso. Então esse é o primeiro objetivo. E a resposta ela teria que ser assim, exemplo. Você gosta da Brabo? Um exemplo. Aí você fala assim, sim, eu gosto. A pessoa não sabe, porque ela não vai ouvir a minha voz. Ela não sabe o sim, eu gosto é sobre o quê. Então eu falo assim, sim, eu gosto da uhum. Brabo. Sim, Sempre enfatizar o que eu te perguntei para a pessoa entender do outro lado. É mais do que isso, tá bom? claro. Uhum. Então, vamos lá. Primeiramente, seu nome, sua idade e qual o concurso que você passou. Tá, eu, meu nome é Bruno, eu tenho 31 anos, eu, eu fui aprovado no Tribunal de Justiça de São Paulo agora, de 2024, né, final de 2024, o que foi anulado. Eu passei em tantos que a gente eu passei em vários, né? Eu passei na oficial de promotoria da Tribunal de Justiça de Minas. Eu passei na Defensoria Pública, também oficial de Defensoria pela VUNESP também. Eu sou concursado aqui da Prefeitura Municipal de São Carlos e recentemente eu passei na Câmara Municipal de Araraquara. E você é de Franca? Então, oi? Você é de Franca? Eu sou de São Carlos. Na verdade, eu sou carioca, eu sou de Niterói e eu vim morar em São Carlos em 2013. Eu tô aqui já tem uns 12 anos já. Entendi. Saudade do Rio? Ah, eu não tenho não, cara. Eu vou umas 2 vezes por Rio todo ano, porque a minha família é de lá, né? Uhum. E aí eu sempre tô para aqueles lados de lá. Então eu acabo matando saudade quando eu vou. Tá certo. Bom, bacana. Então, só para repetir, por favor, quais os concursos, só para Uhum. eu entender, porque eu vou contar agora. Ó, eu passei no oficial de promotoria no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Passei nesse de agora do Tribunal de Justiça de São Paulo, escrevente técnico. Passei como agente administrativo da Câmara Municipal de Araraquara. Passei para oficial de defensoria na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E eu passei também como escrevente no Tribunal de Justiça Militar. Eu fui aprovado lá. 6 concursos. Então, 6 concursos. Top. Me conta, antes de você, hoje você foi nomeado em um concurso, daqui a pouco a gente fala sobre ele. E antes, como que era? Você trabalhava, você não trabalhava, você estagiava? Como que era a sua vida antes de iniciar o concurso público? Antes de eu decidir que eu ia estudar para concurso público, eu sou formado em marketing, né? Só um minuto. Vai, pode ir porque tinha dado uma travada. Tinha dado uma travada. É, Eu sou formado em marketing e gestão de recursos humanos, então eu voltei a minha graduação para estudar para isso, para estagiar nessa área. E aí, quando eu estava para ser efetivado, eu decidi que eu não queria ser efetivado, que eu queria estudar para outras coisas, que eu não ia ser feliz com aquilo. E aí eu vi uma oportunidade para estudar para concurso público. E a priori não tinha sido para carreira jurídica, eu tinha sido para área policial. E aí eu vi que não era minha praia. Eu vi que realmente não era aquilo que eu queria, e aí foi quando eu conheci o E360. E aí, naquela época, bem naquela época, então, foi ali, eu acho que abril de 2021, mais ou menos, eu decidi que eu ia estudar para o TJ, e aí eu comecei a focar todos os meus estudos ali para concurso público. tá, beleza. É só para poder entender, você formou em duas, né? Uma delas é em marketing, marketing eu decorei porque eu sou formado em marketing também.
Mas o que que te desanimou aí para essa área? Foi a questão da área em si, ou foi a questão de trabalhar CLT? O que que te desmotivou? Ah, na verdade, assim, eu achava o trabalho com marketing, ele era, para mim, ele era muito, ele não era desafiador, o trabalho do marketing, né? Então, assim, desculpa, tá? Porque eu sei que você marca. Não, mas eu sou Mas, formado em marketing, mas eu tô fazendo produções de conteúdo, mas ah, tá. Não, então, eu lidava com essa parte diretamente com rede social. Basicamente, eu fazia aquela parte de analytics, né? Do Facebook, né? Na época eu usava muito Facebook, Instagram, um pouco ali do LinkedIn, tinha umas outras plataformas também. Mas assim, eu achava que era. Eu sempre conseguia trazer os resultados, mas era uma coisa que, como não era o meu negócio, então o retorno para mim ele era muito curto. E aí eu pensei em estudar para outras coisas. Tanto que hoje eu sou pós-graduado, estou fazendo outra pós-graduação também, e vou voltar a estudar direito. Então, entendi. assim, foi uma coisa meio que gradual. Eu não tinha uma coisa muito em mente ali com marketing, era uma coisa que para mim estava muito um mamão com açúcar ali que não tirava nada de mim. E aí eu acabava que não conseguia contribuir, tipo, tirar o máximo, assim, sabe? E aí eu me desanimei, que eu achava que não. E aí eu acabei indo para a área do tribunal, que é uma parte que eu gostei muito, né? Eu gostei muito de estudar a parte de direito. Eu comecei a estudar direito, só que aí veio a pandemia e aí eu tive que parar. Aí agora, entrando no TJ, a primeira coisa que eu vou fazer vai voltar a fazer faculdade. Certo. Bora lá. E CLT, você chegou a trabalhar? Eu sou CLT agora. Você é CLT. Eu É, sou servidor público, mas eu não sou regido pelo estatutário, eu sou regido pela CLT. certo. Mas antes, você tinha trabalhado alguma coisa, CLT nessa área? Ou não? Além do estágio, não. Entendi. Então você não conviveu com aqueles. É porque, querendo ou não, hoje você é CLT, mas você está vivendo a mesma carga horária de um concursado, essas coisas todas, correto? Assim, sim. Podemos dizer que sim. Tem coisa diferente, mas o grosso ali do CLT é a mesma coisa. Entendi. Beleza. Bom, então para mim está claro. Sobre essa questão do TJ que você passou, você tinha passado na primeira prova também? Como que foi? Não, cara, a primeira prova. Cara, e pior que a Não, primeira essa aqui prova eu foi fui. cancelada de 24, né? Ah, 23. tá. É. Não a de 21, a de Não, vinte e não, não. quatro. Então, É, a de 24 eu tinha tirado 83 pontos na primeira. E assim, eu tinha ido muito bem. certo. E aí você, só para refrescar, a prova foi no finalzinho do ano, certo? A prova foi no feriado de setembro. Setembro. E No, aí depois a outra, foi dia 9 de setembro, 8 de setembro, alguma coisa assim. e a outra foi em dezembro. A outra foi final de novembro. Final de novembro, início de dezembro. Tá, beleza. Só para show. E aí, como é que foi? Ter Ah, tirado uma cara, nota boa e ela ter sido cancelada. eu quase infartei, né? Eu quase bati as botas no dia que eu descobri que tinha sido cancelado, que eu falei assim, não, é zoeira do grupo, isso aí não tem não. Vários grupos falando, né? Eu falei, não, vai acontecer nada. Logo na minha vez de passar, não vai. Não vai acontecer isso aí, não. Aí eu tive um baque bem, bem importante, assim, porque depois que você estuda, você tenta dar uma relaxada, né? A tendência é essa, né? E aí eu acabei. Eu estudava muito pouco depois dessa de uma prova para outra, estudei muito pouco, eu fazia mais exercícios. E aí acabou que minha pontuação ela caiu consideravelmente. Ela foi para uns 65 pontos, 65, 66. E aí eu falei, cara, não deu, né? E aí descobri que deu. Eu fiquei muito feliz. Aí agora já tô lá, tô aprovado, tô só esperando a classificação e a nomeação. Entendi. Isso aí é na lista geral? Não, eu sou cotista, né? Eu sou da lista de PCD. Tá. O Ivan tinha comentado comigo, isso, por você ser PCD, tem alguma influência ou não para concurso público? Você diz em questão de quê? De pontuação ou você diz em Não, questão não, de em fazer, em ser servidor, assim. Ah, eu quero ser porque eu acho que eu vou ter mais oportunidade. Ou não, não tem nada a Cara, ver.
Você acha Não, que. na verdade, hoje o mercado ele está muito. Na verdade, o mercado privado ele está muito voltado. Ele é obrigado, né? Então, assim, lógico, tem os incentivos e tudo mais, mas ele é obrigado a ter gente com deficiência dentro das empresas. E isso reflete no público, né? Então, hoje em dia, para mim, é muito mais difícil eu fazer prova, né? Comparado com a galera da Ampla, para mim é muito complicado, porque eu só tenho uma mão. Então, a outra mão, ela tá aqui só de enfeite. Então, para mim, uma hora a mais que eu ganhei de fazer de prova, para mim teria que ser umas 2, 3 horas a mais de prova, para poder chegar competitivo e não precisar nem da cota, entendeu? Entendi. Aí a gente daria para entrar brigando ali nas cabeças ali da Ampla, mas como não tem como, a gente vai ali no que é direito nosso, entendeu? Mas Tô- eu acredito que tá bem aquecido, assim, tanto de concurso público quanto o mercado. Eu acho que não influencia muito, não. Tá. O Ivan me contou. Na verdade, você me contou, depois eu entro nessa parte do Ivan, que você começou no E360. Você tinha estudado antes para concurso ou não? Foi o primeiro cursinho que você já começou? Cara, ó, eu tinha feito a maluquice. Pode dar nome aos bois? Pode, né? Pode, isso aí a gente corta, a gente não. Pode. Tem que ser ético, né? Depois a gente corta. Mas assim, eu comecei com Alphacom, porque Alphacom, naquela época que eu queria estudar para polícia, eu falei, cara, vou estudar com Alphacom, porque ou era Alphacom ou era estratégia. Eu falei, cara, eu vou no Alphacom que o Alphacom só faz isso. Aí eu comprei o material do Alphacom, estudei ali 2, 3 meses, e cara, não foi pra frente, era muito engessado. Tudo bem, eu entendo que tem alguns cursos que são assim, mas não era pra mim. Não era. Nem a forma de estudar, nem a carreira. Eu só queria sair do mercado privado e eu queria estudar para concurso público. Eu só não sabia qual. E aí foi isso. Eu acabei primeiro indo pro Alphacom e aí depois que eu descobri o E360. Tá. E o E360 na época estava bem no início, né? Assim, tem uma evolução absurda, mas era muito diferente já. Ah, era. Era questão de material, questão de. O principal para mim são os professores, né? Mas a diferença do material era gritante, né? Enquanto no outro eu tinha que pesquisar em 4, 5 livros, esse aqui eu tinha um que já falava o que eu tinha que estudar. Então, para mim, ter as coisas ainda assim, todo mundo que me pergunta da Brabo, eu falo, cara, você já estudou para concurso público? Não. Então vai de Brabo, porque assim, a questão de você pegar mastigado as coisas, alguém pegar na tua mão e falar assim, ó, estuda aqui, estuda isso, faz diferença no início. Faz muita diferença. Então, foi uma coisa que eu senti muita diferença logo quando eu comecei a estudar para concurso público. Entendi. Só faz um texto para mim, porque ficou bem legal a forma que você falou, né? Da questão de ser um curso mais engessado e tal. E eu quero colocar isso. Então, eu falo assim, tentei outros cursinhos, mas eu achei isso, só para. Aí Uhum. eu troco o Alphacom por cursinho, só o início, depois o resto eu corto. Posso repetir sem colocar nome, né? É só cursinho. Fala assim, eu tentei outros cursinhos, mas achei muito isso. Para mim já tá ótimo, porque eu já Uhum. tenho o que você falou. Já tem um corte ali para. Já, já. Boa. Então, eu tentei outros cursinhos no início, mas eles eram muito engessados e o estudo não ia para frente. Quando eu conheci o E360, que hoje é a Brabo, fez total diferença, ainda mais com uma pessoa que estava começando a estudar para concurso. Top, 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 top demais. É, Bom, quando eu te perguntei a questão do por você ser PCD, porque a gente tem um aluno, né, que ele é bem famoso aqui com a gente, que é o Wellington, não sei se você já. Conheço, conheço, pô. Meu amigão, pô. E aí ele fala que a questão do CLT para ele era meio que impossível, né? Por tudo que ele vivenciou, a forma que ele passou e aquela Uhum. questão toda também. Mas ele fala que quando veio a vitória, né? Eu passei, que foi um momento muito mágico. Como que foi pra você? Ah, cara, eu chorei muito. Porra, Peraí, chorei volta, muito porque, volta, 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 volta. Assim, quando eu fui aprovado, lembra? ó, quando eu fui aprovado, eu lembro que eu chorei muito. Eu acordei minha mãe de madrugada porque o resultado ele sai um pouquinho antes, né, da meia-noite.
E aí eu lembro de ter acordado ela, falei, caraca, eu passei, finalmente eu passei. E assim, uma das provas mais difíceis. E assim, foi um momento que eu falei, caraca, saiu o piano das costas, assim, sabe? Valeu a pena. Não, sempre vai valer a pena. Porque a gente passa muita coisa, a gente abre mão de muita coisa. Então, vale a pena demais. Top demais da conta. E como foi a reação de sua mãe? Como que é a sua mãe Pô, nesse processo? Me conta primeiro, o que que foi sua mãe no processo? Ela te ajudou? Ela te incentivou? Me conta um pouco da sua mãe. eu posso falar diretamente dos meus pais, né? Porque o meu pai, ele simplesmente ele falou, cara, pode largar o que você quiser, que a gente vai segurar a onda para você passar no que você quer. E isso foi muito importante porque eu parei de trabalhar, né? Eu fiquei 100% voltado para os estudos e estudando, e só estudar, né? É que a galera fala assim, pô, você só estuda. Pô, mas só estudar é cansativo demais. E a minha mãe, pô, minha mãe sempre teve muito presente aqui. Ela, pô, quantas vezes eu tive que. Eu deixei de ir em vários eventos, deixei de comemorar as coisas para poder estar estudando. Eu deixei de ir em dois casamentos de amigos muito próximos para poder fazer prova, entende? Então, assim, a gente abre mão de muita coisa em prol de uma coisa muito melhor para nossa vida, né? E depois a gente vai aproveitar, né? Mas, nossa, o dia que eu contei para ela, ela primeiro que ela tomou um susto, né? Porque eu acordei ela de madrugada. Mas aí ela chorou comigo também, e que era muito merecido, né? Porque, querendo ou não, as pessoas que convivem com a gente sofrem junto com a gente, né? Porque eu não passei nesses 6 concursos de primeira, né? Eu ralei muito, eu tô desde 2021 tentando. Então, assim, não é mentira, eu sempre achei que fosse mentira. Que quando a gente passa no primeiro, começa a passar nos outros, mas é real, acontece. Isso é verdade. Todo mundo que eu conheço fala isso. É bizarro, cara. É verdade, é a pura verdade. Ô, Bruno, você estava no aulão do TJ, São Paulo? Tava. Acho que eu te entrevistei lá. Você me entrevistou naquela que teve. Não Dois foi na dias. última. Foi nas duas. Os 2 dias, sábado e domingo. Não, a última que teve, eu fui no sábado e no domingo, mas eu não fiz entrevista contigo. Não, a última aulão foi só um dia. Só foi sábado. Foi isso, é verdade. Que foi ali na Paulista, né? São Paulista, isso. Isso. Na Paulista a gente não fez entrevista, a gente fez entrevista naquele lá que foi mais afastado. Isso mesmo. Foi Que isso mesmo, bom, pô. cara. Que bom conversar com você e saber que você passou, né? Muito bom. Realmente, Legal cara. demais. Beleza. Você fala no seu depoimento que o material da Brabo é espetacular. Me explica o que que é o material da Brabo, para quem não conhece, para as pessoas que estão te assistindo, porque, querendo ou não, o que que te chama mais atenção? Porque, tipo assim, tem alunos que tudo é maravilhoso. E tem alunos que se apegam mais a alguma coisa. Tem gente que já vem mais preparado, aí alguns Uhum. materiais fazem mais diferença. Para você, como que foi esse material da Brabo? É, o material da Brabo, ele é um material atípico, tá? Ele é assim, ele não é um material que você vai encontrar no mercado. Ele não é. Porque ele é um material que ele vem, por exemplo, eu vou chutar os artigos aqui que eu não lembro, tá? Mas, por exemplo, os artigos do Código Penal, do primeiro ao 100. Cara, vai vir bonitinho, vai vir junto com as aulas ali, tudo perfeitinho, você vai conseguir ter o espaço para anotar as coisas. Então, para mim, no início, isso foi, cara, primordial. Isso junto com os professores que são sensacionais. E além de mentoria, você participou, simulados, questões, como que foi para você? E, cara, eu fiz muitos simulados, tá? Até um pouquinho antes de 24, até ali um pouquinho antes de junho de 24, eu fazia praticamente todos os simulados da Brabo. Eu fiz algumas, não fiz todas as mentorias com a BA, mas fiz muitas mentorias com ela, eu gostava muito dela, gosto muito dela ainda. Mas assim, cara, tudo que puder aproveitar, eu aproveitei da Brabo. Eu não teve nada assim tirando assim, sei lá, vocês começaram a ter um negócio com psicóloga. Eu já fazia terapia, então eu não vi necessidade de eu fazer também ali. Mas fora isso, quem não faz,
Cara, dá pra pegar fácil todo o pacote ali, que ainda vai sair barato ainda. É, Pô, sem brincadeira, eu falo de coração, porque, assim, imagina, hoje uma terapia você não vai pagar menos de R$ 500 por mês. vai. Então, assim, tinha até nutricionista agora, não tinha? O Matheus ele fez, né, uma parceria para Uhum. escola de hábitos para ajudar Aí, mesmo. escola de hábitos, mó legal, cara. É, então Uhum. legal. Deixa eu te fazer uma pergunta agora bem interessante assim. O que que é o Matheus Uhum. Andrade na sua vida? Cara, ele foi a chavinha que mudou o Calma, pensamento. Matheus Andrade, né? É, cara, o Matheus Andrade, na minha vida, ele foi um divisor de águas. Eu acho que é a melhor expressão, assim, porque quando você compara a sua vida com uma pessoa que teve uma realidade igual a dele, a minha realidade era completamente diferente da dele. Eu fui um cara muito privilegiado em comparação à vida dele. E eu fiquei assim, caraca, se ele, com aquela vida ferrada que ele teve, ele conseguiu tudo isso, por que que eu não vou conseguir também? Então, foi um divisor de águas, assim, pra mim. Foi onde mudou a chavinha. E o Ivan Neto? Ah, o Ivan Neto é um amorzinho, né? Cara, o Ivan, cara, porra. É que assim, o Ivan, ele tem uma linguagem que. O Ivan Neto, na minha vida, é um cara sensacional. Porque ele é um cara que ele consegue se aproximar. O jeito que ele conversa, o jeito. Assim, mais pessoalmente, né? Porque ele tem a parte mais comercial dele. Mas a parte pessoal dele é uma coisa muito próxima com a minha. Então, eu senti, assim, realidades muito próximas com a dele. E, cara, calhou, assim, sabe quando bate o santo? Então, porra, ele me deu um livro de constitucional que eu uso até hoje. E, assim, guardo com ele de coração, tá aqui comigo sempre. E ele te ajudou nessa trajetória? E como que ele te ajudou? Ah, o Ivan sempre me ajudou, cara. O Ivan, ele sempre foi muito parceiro, né? Então, assim, lógico que ele tem aquela, pô, como é que eu vou explicar? Ele tem essa questão com os alunos de preocupação, né? Porque, querendo ou não, pô, o cara precisa vender curso, mas não é só isso que vai fazer ele ser bom, né? O material dele tem que ser bom, os professores dele tem que ser bom e ele tem que ser bom, porque se ele não for bom, não adianta nada. Mas Certo. ele foi um diferencial total, assim, na minha vida também. Tá. Agora só para mais uma, eu quero uma resposta que não saiu ainda. O Ivan com os alunos. Vamos esquecer a parte comercial. Porque, tipo assim, você tá certo, ele tem que vender curso, ok. Mas ele dá atenção, ele pega na mão, ele orienta, ele tira dúvida, ele consegue fazer dentro do que é para ser feito, ele consegue fazer bem. Tipo assim, por que que eu tô te falando isso? Por que que eu tô te perguntando isso? É porque, tipo assim, quando as pessoas vão adquirir o curso, tá vendo um Ivan comercial. Lógico. Você conhece o outro lado do Ivan. Então, eu estou te usando Porra. aqui agora nesse minuto para a gente mostrar esse lado, como que é o pós, depois que ele comprou, como que o Ivan vai ser? É mais que isso. Assim. Uhum. Ah, cara, o Ivan, ó, é porque eu sou muito particular para poder falar do Ivan, porque o Ivan comigo, ele é um cara ímpar. Ele é um cara que tem uma integridade, assim, de outro mundo. Ele tem uma personalidade incrível, tá? Isso aí todo mundo já deve conhecer. Cara, é um cara que sempre tá ali conversando com você numa boa. O cara tira dúvida sua. Eu mandei mensagem pra ele outro dia. Eu acho que era 10 horas da noite, ele tirou uma dúvida minha. Eu tava querendo até ver se eu pegava um outro curso. Ele falou assim, mas tu não falou com fulano? Eu falei, não, cara. Ele, não, peraí que eu vou resolver pra você agora. Então, assim, ele é muito proativo, ele sempre ajuda, né? Então, ele é um cara, assim, fora da curva. E ele é assim mesmo, tá? Não é contigo, não. Ele é assim. Não é, pô, o cara é. Ele é bem agitado, né? Eu gosto do estilo dele, assim. Ele é agitado, ele não consegue ficar quieto, né? Eu gosto assim. Nossa, quando ele tá aqui na empresa, não, é difícil, viu? Tô gravando, depois eu vou mandar para ele. Mas ele é Boa. bem isso mesmo. Ele não tem, cara, preguiça, ele quer ajudar todo mundo, porque, tipo assim, ele conseguiu, ele mudou a realidade dele também, sabe? E ele sabe É. que é possível, entendeu? Uhum. Então, quando a pessoa, ela quer, é isso, quando a pessoa, ela quer, ele vê que a pessoa É, quer, ele se entrega, ele move exato. a montanha para a pessoa, ele é assim, entendeu? Não, exatamente. Tanto que.
Ele chegou para mim e falou assim: não, quando eu falei o negócio, ele falou: não, a gente vai montar um podcast. Quando você pode, é para São Paulo, para Franca, onde tu quer, não sei o que. Eu falei: caraca, calma, pô. É tipo assim Não, mesmo. mas. E a ideia do podcast, eu ia te falar, né? Essa questão funciona assim. Eu sempre passo, igual esse bate-papo, ele vai passar pelas pessoas que ficam por conta de organizar e agendar podcast e tudo mais. E aí depois eles entram em contato e marcam, entendeu? Aí tem que ver como tá Entendi. a agenda dele, a sua, de Uhum, geral, de lançamentos. Mas eu vou passar uhum. para. Você deve conhecer, que é a Lorena, né? Ela que organiza isso. A Lorena é a número 1, pô. Ah, 01. Ela que organiza, mas eu vou passar para ela. Mas aí Beleza. provavelmente ela deve falar contigo e tudo mais. Uhum. Deixa eu te fazer alguma outra pergunta agora. Manda O que bala. acontece? Tem muita gente, querendo ou não, você falou que você é privilegiado, mas você, querendo ou não, tem uma mão só. E isso dificulta no dia a dia. E tem muita gente, cara, que tem a vida boa, a vida tranquila, e tem gente que também não tem uma vida tranquila, tem filhos, trabalha, pega 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar, e é aquela loucura toda. E ela tá te assistindo, e ela queria mudar muito a vida dela, e eu gostaria que você falasse, assim, para essa pessoa ouvir se é possível não passar, Uhum. que, tipo, incentivar ela para dar o próximo passo. Ou aquela pessoa que está parando de estudar, está desmotivando, isso não é para mim. Mas tem gente Uhum. que tá, tipo assim, tirando 50 pontos, 60, 50, mais um pouquinho, sabe? Apertar, consegue passar. Uhum. Manda uma mensagem para essa pessoa. Então, Marcial, geralmente acontece. Essas pessoas, as pessoas que precisam trabalhar, né, estão fazendo várias horas, têm filho, elas têm horários de estudo menor do que as pessoas que não trabalham, isso é óbvio, né? Mas, assim, eu vou te falar que 90% das pessoas que eu conheço que estudam para concurso público têm esse perfil. E, assim, elas passam, elas vão passar. Então, assim, o tempo pode até demorar um pouco mais por conta do tempo mesmo de estudo, que você tem que abrir mão de. Pô, você tem que abrir mão, às vezes, de horas de sono para poder estudar, né? Acordar mais cedo ou acordar ou ir dormir mais tarde. Mas escuta o que eu tô falando. Vai passar. Ainda mais com esse material, com esse curso. Não tem como. Não tem como. Se você insistir, se você não desistir no meio do caminho, vai dar certo. Porque a vida de todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem dificuldade. Eu tenho a minha dificuldade, eu estudo por tablet porque eu consegui comprar um tablet e eu estudo porque eu não consigo virar folha. Então, assim, para mim é melhor estudar com uma mão só pelo tablet. Então, assim, a gente tem as dificuldades, mas não é por isso que a gente vai desistir, entendeu? Isso aí, pô. Você tem alguma sugestão de melhoria para que a gente possa vir a melhorar? Alguma coisa do material, alguma coisa que você acha que não funciona Pô, tanto cara, assim? eu gostei, eu gosto muito de tudo que tem no curso. Eu vou ser bem sincero com você porque eu gosto de tudo, tá? Mas assim, por exemplo, é, eu acabei zerando questões da Bravo. Eu fiz todas. Então, assim, às vezes até de. Não sei se isso um dia pode ser possível, talvez sim, né? Vamos jogar aí no ar. Mas sei lá, às vezes um banco de questões online, entendeu? Que aí vai entrar ali na concorrência com a galera, mas é uma coisa a se pensar, porque professores, os melhores professores do mercado estão na Brabo também. Então, os materiais são impecáveis. Então, assim, de verdade, para quem está começando, até para mim, que eu tô desde 2021 com a Brabo. Só para você ter uma ideia, o meu último material é de 23. Os atualizados, de 24, tá tudo no tablet. Então, assim, eu sempre tive Brabo. Então, e outra coisa, os outros concursos que eu aprovei, que eu não estudava para eles, eu continuei estudando com o material do escrevente. Hoje eu trabalho na prefeitura aqui de São Carlos. E você acha que eu ia pegar regimento interno, ficar estudando 6 meses de regimento interno? Ninguém faz isso. Ninguém estuda para concurso municipal desse jeito. Você estuda para os estaduais, para os federais. Municipal, você vai pegar uma outra coisa ali. A base tá aqui. Eu tô apontando aqui porque os livros estão segurando aqui a câmera. Quer dizer, top demais. Mas é isso.
Cara, assim, eu adorei, tá, esse bate-papo. Gostei mesmo. Se você vier aqui no estúdio em Franca, para um podcast futuro, aí eu vou fazer outro depoimento, preocupa não, tá? A gente grava você de Demorou. Ah, com certeza, vamos sim, pô. Gostei bastante também, pô. top demais. E assim, cara, eu realmente, eu sempre. É porque, tipo assim, eu sempre gosto muito de ajudar muitas pessoas, né? Eu sempre gostei, é uma coisa minha. E toda vez que eu vejo que uma pessoa, né, que um aluno, ele conseguiu passar, ele venceu, é como se fosse uma vitória minha, sabe? E é muito legal, porque, Legal. tipo assim, né, pouco tempo atrás nós estávamos conversando em um aulão, e hoje você nomeado, né, querendo ou não, você está nomeado, já tem resultado do estudo, né, que vale a Uhum. pena. Em breve vai ser nomeado de novo, mas por um outro edital que você, né, tanto Pois é. buscou, tanto você correu atrás disso. E assim, cara, é te parabenizar mesmo, né? Parabéns mesmo por tudo Obrigado. que você fez, por não ter desistido, ter ido pra cima. E muito obrigado também por ter dedicado esse tempo aí pra gente bater esse papo. Tá ok? Pô, imagina, Marcel. Obrigado a você, irmão. Ah, um prazer enorme estar falando com vocês aí, pô. Conheço vocês já desde bolinha, já. Já faz parte da família, já pode chamar pro Ah, churrasco. pô. Tem que chamar pro churrasco, pô. E é isso aí, meu querido. Muito obrigado, que Deus Demorou, abençoe então, você, Marcel. tá? E todo sucesso do mundo. Quando for nomeado, não esqueça de nos avisar, tá? Isso faz parte Pode, também do processo, pode deixar. porque Eu vou mandar minha plaquinha depois pra você, que eu fui nomeado pelo prefeito aqui. É bonita a plaquinha, pô. aí, ó. Viu, pô? Aí a gente já coloca já no quando for no podcast, já põe, leva a plaquinha, traz ela pra cá, pessoal. Meu primeiro. Traz a- É, vamos fazer merchan. Valeu, Boa. obrigado, viu? Valeu, irmão. Fica com Deus, viu? Tamo Você junto. também. Obrigadão. Até mais, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.